Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou mostrar aqui uma poda de inverno e de formação do figo roxo de Valinhos, tá? Ele tem uma poda um pouco diferente, né, para obter sucesso, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu cortar aqui o amarrio, né, porque ele não vai ser mais necessário nesse momento. Só para ilustrar melhor. Apesar de estar num vaso improvisado aqui, vocês percebem que tem aqui também, ó, cobertura morta, tá? Bagaço de cana. Vocês conseguem isso aqui nessas feiras livres, para quem mora em São Paulo, outros lugares, de forma gratuita. É descartado, você deixa secar no sol, né? Por alguns dias, para tirar aquele excesso de caldo, fermentação. E aí usa de cobertura morta. Isso é muito interessante. Tanto para evitar a evaporação dos nutrientes, quanto diminuir a necessidade hídrica, né, de regas, manter a umidade do solo, nutrientes, evita crescer mato com muita, né, ó, tá vendo? Nasce um ou outro, você vai tirando com muita frequência, é bem interessante, tá? Então vamos lá, eu falo sobre isso em outro vídeo, focar na poda. Essa questão da poda tem alguns padrões, né, de algumas mudas. Como é em vaso, você pode até fazer de forma ao seu gosto, tá? Mas qual que é o recomendado pro figo, né? A maioria das mudas normalmente se poda nos primeiros 55 centímetros, abre 3 pernadas principais para você formar ali a poda em taça e por aí vai. O figo ele é um pouco diferente. A poda dele de formação é bem baixa, né? Nesses anéis aqui, vou tentar mostrar no detalhe, né? Ele tem alguns anéis. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalmente, se faz a primeira poda bem baixinha mesmo, com 2, 3 anéis. Como esses primeiros estão muito próximos, eu vou fazer um pouco diferente. Mesmo assim, não vai deixar de ser uma poda bem baixa. Como está em vaso, eu vou fazer de mais ou menos uns 20 centímetros, para abrir umas 3 pernadas, e aí eu vou organizando assim. Depois dessas 3 pernadas, né, quando elas atingirem um tamanho superior a 40 centímetros, eu vou podá-las novamente, e formando ali as próximas pernadas. Então, o figo é muito básico, tá? Repito, essa primeira poda de formação, tá? Nós estamos aqui no mês de agosto. Os meses, né, como os antigos diziam, né, recomendando para poda, são os meses que não tem a letra R. Então, maio, junho, julho, agosto. Em São Paulo, capital, se poda normalmente na segunda quinzena de junho, né, até a primeira quinzena de julho. Esse ano, no Brasil todo, o inverno foi muito vigoroso. Então nós atrasamos um pouco a poda, estamos aqui na primeira quinzena de agosto, tá bom? Então vamos lá. Corte. Eu vou escolher aqui os anéis, eu vou escolher esse, considerar esses como os primeiros, pelo espaçamento, né? E vou podar aqui ele um pouquinho mais alto dessa vez, vai, 30 centímetros. Então, um vaso, né? É algo, digamos assim, amador, não é uma formação de um pomar comercial, então a gente pode brincar um pouco com isso. Posicionamento aqui em bisel, cortou, pronto. Para que a água bater e escorrer, tá bom? Aqui nós podemos fazer várias mudas, tá? De estaquia, o figo pega de estaquia. Vamos aproveitar então esse material, né? De figo para fazer mudas por estaquia, né? Estaquia é aquele método que você corta um galinho, né, da planta, enterra ele, né, parcialmente. Isso varia de planta para planta. No caso do figo é interessante você enterrar os 2 primeiros terços. Então nesse caso seria mais ou menos até aqui, deixando 1, 2 ou 3 gemas para fora da terra, para que ocorra enraizamento, né, na parte inferior. Legal? Essa técnica é usada para muitas plantinhas, né, como por exemplo o figo, a amora, enfim, a uva, algumas variedades, entre outras, né, que enraizam fácil. Isa, pede um like e pede pro pessoal se inscrever. Você come as frutinhas aqui? Pezinho, uvinha, amorinha? Eu gosto de uva. Pede pro pessoal se inscrever. Inscrever. Isso aí, obrigado, Isa. Seguinte, isso, né, varia. Normalmente, nós preferimos entre 15 a 20 centímetros, tá? O comprimento da estaca. A espessura, normalmente, de um lápis, tá? Porém, o figo, ele vai muito bem
o figo, entre outras variedades, com um ramo um pouco mais espesso. Não são todas, mas o figo é ótimo para isso. Então a gente pode aproveitar, né, para já ter ali uma mudinha já melhor desenvolvida. A seriguela vai muito bem assim também, com o ramo mais espesso, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, entre 15 e 20 centímetros, né? A gente pode observar aqui algumas geminhas. Cortamos sempre em bisel, né? Aqui no caso eu vou deixar por enquanto dentro da água, imerso, né? O figo você pode deixar até 2 dias dentro da água antes de colocar num saquinho com terra peneirada, num vasinho, tá? Ou até ir direto ao solo, tá? Eu costumo plantar o figo direto, em específico, mas algumas pessoas preferem deixar hidratando. Não é o caso, porque eu cortei agora, não precisa hidratar. E aí eu vou aqui, e no figo é um pouco diferente, tá? Cada anelzinho desse aqui obtém uma gema. Então você não precisa ter uma gema inchada, assim, né? Já para conseguir esse procedimento de estaquia. Mas tendo é melhor, tá bom? Esse aqui eu vou deixar um pouco mais longo, tá? Porque eu tenho uma gema aqui bem desenvolvida, eu quero aproveitá-la. Vou cortar lá bisel. Legal. Vou deixar aqui na água, né, de prontidão. Repito, pode colocar direto na terra, tá? Como eu não tenho agora aqui disponível vasinhos ou saquinhos com terra, eu vou fazer isso depois, eu vou colocar num pote desses de sorvete, de açaí mesmo. Eu gosto também de misturar terra com vermiculita, tá? Depois eu explico mais sobre a vermiculita, é bem interessante também. Deixa a terra bem soltinha, mantém bastante hidratado o solo, enfim, retém bastante líquido. E eu gosto de... Você pode colocar de forma individual, né, para facilitar depois replantar, ou colocar várias estacas no mesmo vaso e depois replantá-la. Eu fiz assim, para economizar espaço, e eu tive uma sensação que ela não é uma comprovação científica, foi uma percepção minha, de que fazendo assim, teve um rendimento, aproveitamento, um sucesso maior na quantidade. Normalmente eu percebo que plantando separado, vamos supor que tenha ali por volta de 60%, 70% até 80% de sucesso, né, das mudas que vingam. Plantando juntas no mesmo vasinho, coincidentemente ou não, né, repito, não é nenhuma comprovação científica, eu percebi algo de 90% a 95%, 100% de sucesso, tá? Então, para o figo, eu pretendo continuar fazendo dessa forma. Aqui eu vou fazer uma um pouquinho mais curtinha, para aproveitar, para conseguir tirar 2 mudinhas. Legal. E aqui, por último, né, mais uma. Então, só dessa poda aqui inicial, né, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 estacas para possíveis 5 novas mudinhas de figo roxo de Valinhos. Numa planta jovem, né, clone do ano passado, né, e isso é muito interessante, né, você pode ampliar aí seu plantel, doar também, presentear as pessoas, é bem legal. Eu vou estar mostrando para vocês depois o resultado de uma que eu fiz anteriormente, tá? No mesmo procedimento. Inclusive eu deixei na água 2 dias, não precisa, repito, no caso do figo, e depois eu coloquei num potinho de sorvete. Na sequência eu mostro para vocês o resultado. Mais ou menos 3 meses, tá, gente? Enraiza um pouco antes, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, mas eu recomendo deixar enraizar por 3 meses antes de replantar em outro saquinho, em outro vaso ou no solo, tá bom? Pessoal, como eu tinha prometido para vocês, né, mostrar o resultado da estaquia de figo. Olha aqui que interessante, ó. Vendo os ramos, ó, podados, já estão todos brotando, ó. Olha que maravilha. E todo tá bem adensado. Aqui tem mais ou menos umas 10 mudinhas, todas brotando, tá vendo? Firme e forte. Olha, já estão bem grandinhas. E depois de mais ou menos 3 meses, a gente solta aqui com cuidado. Aqui eu usei substrato, tá? Terra e vermiculita, pode ser areia também, que fica bem soltinho depois. Só tirar com cuidado aqui desse potinho, lavar, né, com a ajuda de um jatinho de mangueira, e aí facilita soltar as raízes para colocar no local definitivo, tá bom? Aqui, só em caráter de curiosidade, eu quero mostrar para vocês, tá? Esse aqui é um figo roxo de Valinhos que eu tenho no vaso.
E quando no início aqui do vídeo eu fiz a poda, né, baixa, né, do figo, eu falei que nós iríamos selecionar depois 3 pernadas principais e após essas pernadas, né, as subpernadas, né, essa é a condução do figo. Olha que interessante. Foi podado aqui, né, tá vendo? Selecionei 3 pernadas principais, 1, 2, 3, e aí já fiz a poda agora também, né, no mês de agosto. Está começando a brotar, né? E aqui eu vou deixar 3 pernadas, aqui eu vou deixar mais 3 pernadas e lá mais 3 pernadas, né? E vou organizando em formato de taça. Mais pra frente eu vou estar mostrando isso, tá? Mas como eu tenho aqui à disposição essa muda, né? Digamos, essa matriz aqui, que já está um passo avançado aí no processo de formação, é interessante para ilustrar.